Oi amigos, oi amigas, esse é o pré-jogo de Santos e Grêmio, partida desta quarta-feira, às 9h30 na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e como é de praxe eu trago todas as informações que vocês precisam saber antes da bola rolar. Escalação, desfalques, os pendurados, as informações do rival, onde vai passar o jogo, a arbitragem, enfim. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações. Tudo isso é muito importante para esse canal continuar crescendo. E você também pode se tornar membro deste canal, se não aparecer o botão Seja Membro aqui embaixo. Na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro, são valores e benefícios diferentes. Você pode ter até um grupo no WhatsApp comigo. Continuando aqui esse pré-jogo, celular na mão para não errar nenhuma informação. O Santos começou essa rodada na 16ª colocação com 27 pontos. Na terça, Atlético Mineiro e Juventude conseguiram um bom empate em 0-0, bom empate para o Santos. Já o Grêmio ele é o 10º com 32. Então são 6 posições de diferença com 5 pontos de diferença. Está tudo muito embolado ali entre a primeira e a segunda parte da tabela, só o Z4 que está mais afastado. Então esse jogo é muito importante para o Santos. De escalação, temos uma diferença em relação aos últimos jogos. O Vojvoda tinha semanas livres, então ao longo da semana eu como setorista ia recebendo as informações e montando o quebra-cabeça. Escalou fulano, tirou rápido, entrou ciclano, depois escalou fulano. Dessa vez foi um treino só, o treino desta terça. Então eu não consigo cravar 100% para vocês uma escalação, até porque o Vojvoda, até a gravação deste vídeo, 00h03, não havia passado o time para os atletas. Ele vai passar na preleção, já no dia da partida. Mas o time não vai fugir muito disso aqui. Gabriel Brazão no gol. Temos uma dúvida na lateral direita entre Igor Vinícius e o Mike. O Mike termina o jogo contra o Bragantino muito cansado. A transmissão do Sport TV diz que o Vojvoda estava bem incomodado com o Mike, então não me surpreenderia se o Igor Vinícius fosse titular, mas o Mike largou na frente nessa disputa. Na zaga, Adonis Frias tem mais chances de jogar do que o Alexis Duarte. Ele foi poupado, normalmente é melhor no jogo aéreo que o Alexis. O Santos leva o gol do Bragantino nesse fundamento e o Adonis é um cara que é melhor pelo alto. O Grêmio é muito forte na bola parada, então o Adonis está disputando essa vaga com o Alexis e larga na frente ao lado do Luan Pérez. Na esquerda o Escobar está de volta, o Souza vai para o banco de reservas. Do meio para frente não devemos ter novidades. João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, mais na frente Guilherme e Lautaro Dias. Essa é a provável escalação do Santos para enfrentar o Grêmio. O Santos está com um desgaste ou outro, vai fazer testes ao longo desta quarta. Se alguém tiver com risco maior de lesão, vai ser sacado. Mas a ideia do Vojvoda é ter essa base de time para essa partida muito importante. Os desfalques do Santos são Gabriel Bontempo, Vitor Hugo e Neymar, todos com lesões musculares na coxa. Vão ficar mais um tempinho fora. Os pendurados, dentre os que foram relacionados, são Escobar, Mike, Souza, Zé Rafael e Tiquinho Soares, tá? 5 dentre os que foram relacionados. O João Basso, por exemplo, não foi para esse jogo. O Luizão não foi para esse jogo por uma questão técnica. Temos 5 pendurados. Escobar, Mike, Souza, Zé Rafael e Tiquinho Soares. Agora eu chamo um grande setorista do Grêmio, companheiro meu de viagens com a seleção brasileira, o Eduardo Gabado, sabe tudo do Grêmio. Ele trabalha na Rádio Gaúcha, no 0 Hora, e tem o canal do Gabardo no YouTube, sabe muito. Chamo ele aqui no canal para a gente saber como esse Grêmio vem, um Grêmio cheio de desfalques para enfrentar o Santos. Fala, Mussetti, um grande abraço para todos aí do canal. Deixa eu falar um pouco sobre este momento do Grêmio para a partida desta noite contra o Santos. Olha, nos últimos 3 jogos que foram aqui em Porto Alegre, o Grêmio ganhou 2 partidas e empatou uma, né? Ganhou o Grenal, empatou contra o Botafogo e ganhou o jogo contra o Vitória, agora no final de semana, domingo, 11 da manhã, com 41 mil torcedores na arena. O Grêmio teve momentos neste Campeonato Brasileiro onde a ameaça do rebaixamento era algo real. Agora a situação já melhorou um pouco e até se tem uma ambição de, quem sabe,
chegar ali numa vaga de pré-Libertadores, especialmente se o G6 virar G7 ou G8. Né? Vamos pegar a tabela do campeonato aqui. O Grêmio hoje tem 32 pontos. O oitavo colocado, que é o Fluminense, tem 34. O sétimo, que é o São Paulo, tem 35. Né? Então, se o Grêmio seguir nesse ritmo, com novos resultados positivos, dá para sonhar e mudar este rumo do Campeonato Brasileiro, porque a previsão inicial, pelo início do Grêmio, do Campeonato Brasileiro, era realmente bem ruim e agora as coisas estão melhorando. Mas para o jogo contra o Santos tem muitos problemas na escalação. Deixa eu citar aqui a lista de jogadores que estão fora por lesão e tem muita gente importante. Se a gente voltar, né, algumas rodadas atrás, no caso do Grêmio, coloca na lista aí Braithwaite, que era o centroavante titular, que teve uma lesão no tendão de Aquiles, deve voltar na metade do ano que vem. O Balbuena, zagueiro que foi contratado para ser titular, no segundo jogo, fratura na fíbula. Não joga mais nessa temporada. O João Pedro, que era o lateral direito titular, trombose no ombro. Também não vai jogar mais neste ano. Rodrigo Eli, que vinha jogando como zagueiro titular, no primeiro semestre se machucou. Monsalve, um meia colombiano que o Grêmio contratou, teve uma luxação no ombro direito, passou por cirurgia, deve voltar agora depois da data FIFA. Vilhaçante, volante da seleção paraguaia, ruptura do ligamento cruzado e uma lesão no menisco do joelho. Está fora da temporada também. Pode até perder a Copa do Mundo no ano que vem. Aí veio o Carlos Vinícius para ser o centroavante titular, lesão muscular, entrou bem no Grenal, marcou gol, teve lesão muscular. Volta depois da data FIFA. William, contratação importantíssima, chegou aqui, estreou no Grenal bem, jogou contra o Botafogo, na partida agora do final de semana, fratura em um osso do pé direito. O Grêmio está estimando aí 6 semanas fora. Thiago Volpe, o goleiro que melhorou bastante depois de um início instável, emendou uma sequência de boas atuações, marcou gols, batendo pênalti, está com um problema muscular, não vai jogar também. O Cuejar, desconforto muscular, também não vai jogar. Bom, diante disso tudo, deixa eu passar aqui uma escalação provável do Grêmio para o jogo desta noite. Gabriel Granto, que deve ser o goleiro, na janela, na última, e o Palmeiras teve interesse na contratação dele. O Marcos Rocha pode ser o lateral direito, está com a delegação concentrado, mas tem uma questão que está sendo observada. Ele pode ser preservado, chegou com desgaste físico, emendou algumas partidas aí como titular, existe a possibilidade dele ser preservado. Mas vamos lá, Gabriel Granto, Marcos Rocha, se não jogar o Marcos Rocha, o Gustavo Martins deve ser deslocado da zaga para a lateral direita. Se o Gustavo Martins ficar na zaga, a dupla de zaga será formada por Gustavo Martins e Kahneman, com o Marlon na lateral esquerda. O meio-campo, o Noriega, peruano que o Grêmio buscou numa aliança, enfrentou o Aliança nos playoffs da Copa Sul-Americana, foi eliminado, o Noriega foi bem, o Grêmio contratou ele e tem mostrado um bom futebol, foi convocado já para a seleção do Peru. Arthur, nome histórico, campeão da Libertadores de 2017, emprestado pela Juventus da Itália. Pavon, pelo lado direito. Edenilson, um pouco mais adiantado. Ele não é um meia, mas está jogando um pouco mais adiantado. E aí na esquerda deve jogar ou o Amuso ou o Alisson. O Amuso é um jogador que o Grêmio buscou no Anderlecht, da Bélgica. E começou mal, agora no último jogo entrou muito bem. E o André Henrique deve ser o centroavante. É a terceira alternativa. Braithwaite e Carlos Vinícius estão lesionados, o André Henrique pode jogar como titular. Vamos lá. Se tiver essa possibilidade da preservação do Marcos Rocha, aí vai o Gustavo Martins, provavelmente como lateral direito, ele que é zagueiro, mas joga por ali também. Noriega é recuado para jogar na zaga, ao lado do Kahneman, e aí o Dodi deve aparecer no meio-campo como titular. São as possibilidades que tem o Mano Menezes neste momento de recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, depois destas partidas em Porto Alegre, agora emenda 2 jogos fora de casa. Primeiro, hoje contra o Santos e sábado contra o Bragantino. Valeu, Mussete. Grande abraço para todos aqui do canal. Até a próxima. Agradeço ao Gabardo por essa contribuição sempre valiosa aqui no canal e continuo esse pré-jogo falando de transmissão apenas Premiere. Vários jogos aí a gente tem transmissões diferentes, TV aberta, TV fechada, YouTube. Então temos Premiere e GE.TV, beleza? Na televisão apenas o Premiere, a GE.TV numa transmissão aberta no YouTube, ok? Arbitragem. Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará,
e o Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Já o VAR tem o comando de Diego Pombo Lopes, também da Bahia. O Paulo César Zanovelli apitou 13 jogos do Brasileirão com uma média de 56 cartões amarelos no total e um vermelho, o que dá uma média de 4 advertências por partida. O Zanovelli começou com uma fama de dar cartão para todo mundo, aos poucos foi se adequando ao que a CBF pede, só dando cartões com critério, diminuiu um pouco essa média. Para você que gosta de fazer uma fezinha, por favor, aposte com responsabilidade, mas trago essa informação, que também é valiosa por conta dos pendurados, né? Temos pendurados importantes como Escobar, como Zé Rafael, então toda cautela é possível para o Santos. Vamos lá, continuando. Ele esteve no comando do Santos em 2 vitórias, comandou 2 vitórias do Santos neste Campeonato Brasileiro, então pelo menos é pé direito. 3-1 contra o Juventude e o 3-2 no Fortaleza, Juventude no Morumbi, Fortaleza fora de casa naquele gol que foi dado contra pro goleiro e não pro Roleiser. Todo pré-jogo vocês falam, Roleiser tem um gol. Eu respondo lá, não tem, foi contra do goleiro. Beleza? Esse é o pré-jogo, passei pela escalação, pelos desfalques, pelos pendurados, informações do Grêmio, onde assistir e também as estatísticas do árbitro da partida. Agora vocês estão municiados das informações necessárias. Agora é torcer, seja na Vila Belmiro ou na sua casa, por essa vitória. Como vocês já sabem, pós-jogo aqui no canal, um vídeo mais rápido direto da Vila. Entro na live da Gabi, setorista da Vila, o canal da Gabriela Brino. Então logo na sequência gravei, entrei na live dela e no dia seguinte, na quinta-feira, eu faço uma análise mais fria com alguma coisa que eu observei do jogo que eu acho que vale a pena falar. Esse segundo vídeo vai pro ar meio-dia, beleza? Se pintar alguma bomba eu apareço com mais vídeos, mas pelo menos essa é a programação. Bom jogo para todo mundo, que o Santos consiga esses 3 pontos. Eu faço o convite para que vocês estejam aqui no pós-jogo, nesse vídeo gravado, estático e também na live no canal da Gabi, beleza? É isso, que ganhemos e daqui a pouco a gente tá junto de novo. Valeu!